tópico 3 diz assim: graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Então, olha só, a salvação inclui a libertação da morte, a libertação da escravidão do pecado e a libertação da ira vindoura, ou seja, da nossa condenação. Ao mesmo tempo, a salvação permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do versículo 1 ao 7. Então, ao mesmo tempo que ela nos liberta da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, que é a condenação, ela nos permite desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, irmãos, abram seus olhos e seus ouvidos espirituais e entendam isso, Portanto, a salvação é livramento. Quando a pessoa é salva, ela se livra do poder da maldição do pecado e da morte. E automaticamente é restituído a comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Recebeu a Cristo como Salvador, diz aqui na apostila. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela é livre, ela é liberta do pecado e da morte e automaticamente é reconstituída a comunhão com Deus. A palavra, continua lá na apostila, a palavra graça é a tradução no grego de charis, que significa favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. A salvação não tem nada a ver com a gente. A salvação não tem nada a ver conosco. A salvação tem a ver com Deus. Deus, toda a salvação tem a ver com Deus. Nós não fazemos nada, nós não somos merecedores da salvação. Tem tudo a ver com Deus. É por meio da graça, ou seja, do favor merecido, que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, olha só, através da graça, Deus ativa o livre-arbítrio. A partir deste momento, nós temos que escolher, através da nossa fé, aquilo que nós devemos fazer com a direção que Deus nos dá. Todavia, ainda assim o ser humano é livre. Nós somos livres para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Então, através da fé, Deus ativa o livre-arbítrio e capacita. Ele nos capacita para responder com fé o chamado do Evangelho. Então, tudo que Deus fala conosco, nós temos através do nosso espírito, conectado ao Espírito de Deus, nós devemos escolher aquilo que nós devemos fazer. E nós só temos dois caminhos, o certo ou o errado, a salvação ou a perdição, e o caminho é nós que escolhemos. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Amém? Continua lá, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então é através da fé que nós damos a resposta à graça de Deus, através do qual recebemos a salvação. Item 2, obras do tópico 3, obras como evidência de salvação. Aqui, Paulo usa suas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Então olha só, Paulo usa das negações para endossar a origem da salvação. Da onde vem a salvação? A salvação vem de Deus. Então ele usa sempre de forma negativa para demonstrar da onde vem a salvação. E a primeira expressão é, isso não vem de vós. Ou seja, não vem da gente, não vem de nós, vem de Deus. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Então a primeira, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Então olha lá, não vem das obras.
o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Podemos fazer tudo de bom, se nós não aceitarmos a Cristo, nós não seremos salvos. Então a salvação não tem a ver conosco, não tem a ver com o que fazemos, tem tudo a ver com a graça de Deus e o favor merecido dele. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não é a nossa força, irmãos, é a nossa fé. É a nossa fé que nos salva. Amém? Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos criados em Cristo para fazer a boa obra. Então, nós não podemos ficar parados, sentados no banco da igreja, sem fazer nada. Nós temos que nos movimentar, nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que ser obra de Deus. E nós somos obra de Deus em todos os lugares que nós estamos. No trabalho, na escola, na igreja, na fila do banco, na fila do hospital, na fila do posto de saúde, dentro do ônibus. Nós somos obra de Deus e nós temos que dar testemunho através da nossa vida daquilo que nós devemos fazer. Porque nós somos feitura sua, nós somos imagem e semelhança de Deus, e é por isso que nós, criados em Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Não adianta pregar, não adianta ser um ótimo pregador, não adianta ser um ótimo cantor, não adianta ser um ótimo músico, se nós não nos transformarmos, se nós não deixarmos de fazer as coisas erradas que nós fazíamos lá atrás. Nós temos que ser novos homens e novas mulheres, nós não podemos continuar cometendo os mesmos erros que nós cometíamos, porque agora estamos em Cristo Jesus e somos nova criatura. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Irmãos, nós não temos que fazer as boas obras para ser salvos, porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos salvos. Nós temos que fazer as boas obras para evidenciar a transformação que Deus causou na nossa vida. E se nós aceitamos Jesus verdadeiramente, não importa se faz 10, 15, 20 anos, quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente, nós temos que mudar a nossa vida, as nossas atitudes. Então nós temos que andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. É através das boas obras que nós demonstramos que nós somos salvos e somos filhos de Deus. O versículo 10 do capítulo 2 de Efésios diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja, ele sempre diz andar nos versículos anteriores de forma negativa, agora ele diz que nós devemos andar nas boas obras que Deus nos preparou. Amém? Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira. Antes da regeneração, nós éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor... Então, olha só, nós éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, ou seja, o amor de Deus, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos de adoção. Então nós éramos, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, o amor de Deus, nos tornamos filhos por adoção.
essa gloriosa salvação não foi concedida, essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, não importa as nossas obras, ela já foi nos concedida. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras. Boas obras também é o nosso testemunho, irmão. Não adianta termos um ministério maravilhoso se o nosso testemunho for ruim. Algo está corrompido. Então, a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Tudo que nós formos fazer tem que ser para glorificar a Deus. Amém? Essa foi a lição de hoje, irmãos. A lição número 5, do dia 3 de maio de 2020, que diz: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos continuar orando para que essa pandemia se acabe e que nós possamos voltar a nos reunir na igreja. Amém? Se você curtiu, compartilha, curta o meu canal, enfim, vamos postar no grupo da igreja. Espero que todos assistam, porque é importante nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Precisando de alguma dúvida, nós estamos à disposição. Deus abençoe a todos.